paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Que benção! Que bom que nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Sentimentos que aprisiona a alma. E hoje nós estaremos falando sobre o medo, a moenda do maligno. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar, já dizia William Shakespeare. Abre a sua Bíblia em Salmos 55, versículo 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 56, versículo 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que pode me fazer a carne. Versículo 10. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste todos os que com medo da morte estava por toda a vida sujeito à servidão. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos, nós te enaltecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de aprender, Senhor, acerca de ti que é manso e humilde de coração. Invocamos o teu Espírito para que ele possa nos tomar pela mão direita e nos conduzir a assimilar esta verdade, a colocar por prática em nossas vidas, para assim glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, eu creio que ao terminar esta aula, nós estaremos apto, né, a compreender que o medo e a ansiedade são duas faces da mesma moeda. Nós seremos capazes, de entender que o alicerce de todo medo humano está na consciência do fato de que todos, invariavelmente, um dia morrerá. Nós estaremos aptos a saber que a certeza da vida eterna não rejeita a prudência e que devemos estar atentos ao poder paralisante do marketing do medo. Querido, diversos fenômenos, experiências e definições podem ser tiradas do termo medo. Esta emoção chamada medo remete a uma sensação desagradável, que vai de um simples receio a algo mais grave que nos cause profundo pavor. A biologia define o medo como um fenômeno desencadeado por agentes neuroquímicos, os quais fazem o cérebro comparar e integrar informações a fim de reagir rapidamente à situação considerada perigosa. Se trata de um sinal de alerta que provocará a adaptação do indivíduo àquilo que o ameaça, preparando o indivíduo para a situação de defesa
ou de fuga. A ausência do medo pode indicar um sério problema de saúde, como a rara doença de Urbach-Wiescher, que faz com que os seus portadores jamais sintam medo e se exponham a situação de perigo constante. Por outro lado, existem pessoas que, querendo provar novas sensações, procura voluntariamente circunstância que lhe provoque medo, tais como a prática de esportes radicais e entretenimentos terríficos. Busca experiência que produz estímulos orgânicos geradores de adrenalina, que é o hormônio que produz a sensação da êxtase. A Bíblia, querido, ela fala do pavor das coisas insignificantes, Levíticos 26, 36. A Bíblia também fala dos temor do povo, Deuteronômio 2, 25. A Bíblia também fala do medo de Deus, né? 1 Crônica, capítulo 13, versículo 12. Do terror da noite, Salmo 91, 5. Do medo do desconhecido, Ezequiel 1, 18. Do medo do futuro, Lucas 21, 26. Do medo de pessoas, João 19, 36. Né? E a Bíblia também tem muitos outros temores que ela apresenta. Talvez por isso um dos imperativos mais repetidos na Bíblia seja não temas. E alguns sábios diz que tem 365 vezes essa repetição na Bíblia. Um não temas para cada dia. Mas afinal, por que nós sentimos medo? Até que ponto essa emoção, o medo é positivo? Como saber se os temores que sentimos já cruzaram as fronteiras daquilo que é considerado salutar para a mente e para o corpo? Como que podemos vencer o medo em nós? É justamente isso que nós vamos ver. De acordo com o dicionário, Aurélio, o vocábulo medo designa-se um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Para além das acepções linguísticas, o medo, além de tudo, uma sensação diante da qual o organismo se coloca em um estado de alerta para enfrentar aquilo que acredita ser uma ameaça. Desse modo, se pode afirmar que o medo é uma emoção essencial à sobrevivência dos homens e animais superiores. O indivíduo, destituído de qualquer temor, se expõe a risco que pode ser fatal. Segundo a psiquiatria, o medo é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência e invalidez crescente, ante a impressão iminente de que vai acontecer algo que queríamos evitar e que progressivamente nós consideramos menos capazes de fazer. Queridos, são muitos e variados tipos de medo. Existem os medos declarados, os medos ocultos, os medos naturais, os medos sobrenaturais, os medos comuns, os medos inusitados. São tantos que a tentativa de enumerar os tipos de medo chega às raias do impossível. O medo pode ser tanto objetivo, como o medo de altura ou de animais, por exemplo, quanto subjetivo, medo de não sermos aceitos por outra pessoa. Há de se destacar, no entanto, que diante da sensação de medo, o indivíduo é tomado pela ansiedade ou pelo sentimento de apreensão diante do absolutamente desconhecido. Adão foi tomado pela ansiedade quando ouviu os passos do Senhor, em Gênesis capítulo 3, 8. E aí diz a Bíblia que ele temeu em Gênesis 3, 10. Em termos bioquímicos, se entende por medo a sensação desencadeada pela liberação de hormônios, tais como adrenalina, cuja função é preparar o indivíduo para uma reação rápida de fuga ou de luta. Dentre as reações fisiológicas deflagradas pelo medo, citamos o empalidecimento da pele, a contração muscular involuntária, a aceleração dos batimentos cardíacos, o ressecamento labial. Quando o indivíduo é exposto à ansiedade intensa, por longos períodos seu organismo tende a desenvolver um estado de hipervigilância, mesmo que involuntariamente em relação àquilo que considera uma ameaça.
Esse fenômeno, se não interrompido, poderá desencadear perturbação emocional severa, com implicações profundas. Algumas vezes, o organismo responde de forma exagerada ao medo. Quando isso acontece, o estado benéfico da alerta, que cumpre a função de proteger a vida, se transforma em uma condição patológica e o medo então se transforma em uma fobia. Na fobia existe uma antecipação do processo cognitivo e emocional. Assim, a relação que o indivíduo estabelece com o mundo à sua volta fica comprometido. Neste caso, o medo é um fator limitante, pois não prepara a pessoa para fugir ou para lutar, mas paralisa as pessoas a fim de impedir que esta pessoa, ela entre em contato com a fonte da sua atenção. Olha, nós conhecemos a grossologia, que é o medo de falar em público, a acrofobia, que é o medo de altura, a hematofobia, que é o medo do sangue, a insetofobia, que é medo de inseto, a nictofobia, que é medo da escuridão, a claustrofobia, que é medo de lugares fechados, a homofobia, que é medo, dos diferentes, e tantas outras fobias que existem. De acordo com a psiquiatria, pessoas acometidas por esses mal vivenciam, além da vergonha e da angústia, as diversas reações físicas causadas pela exposição ao objeto que lhe causa essa fobia. De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na 4ª edição, existe uma série de doenças caracterizadas pelo medo, como transtorno de estresse pós-traumático. Ocorre quando o indivíduo testemunha ou é vítima de atos violentos ou de situação traumática que representa ameaça à sua vida ou à vida de terceiro. Ainda temos anorexia, bulimia, a vigorexia, dentre outros, transtornos em que o medo está ligado à alteração do corpo. Síndrome do pânico, caracterizada por crises recorrentes e absolutamente imprevisível da agonia ou do desespero. Vários princípios comportamentais estão envolvidos nessa condição. Também temos a agorafobia, o medo incontrolável de perder o controle físico ou emocional em lugares públicos, onde seja impossível obter ajuda facilmente, ou aonde a ajuda é inapropriada. Queridos, biblicamente falando, em que se apoia os medos humanos? Mais uma vez a resposta está no Éden. O Criador disse a Adão que, caso comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eva também, estava ciente dessa advertência. Desse modo, no dia em que tomaram do fruto proibido, eles temeram a ação divina. Gênesis 3:10. O que viria a ser a morte? Esse evento completamente incógnito. Adão e Eva sabiam o que era viver ou morrer? Claro que não. Diante dessa realidade, é possível afirmar que o alicerce de todo o medo humano está na consciência do fato de que todos, invariavelmente, um dia morreremos. Se a expectativa de vida não passasse de 30 anos, talvez pudéssemos supor que seria mais fácil aceitar a morte como um fato natural. Contudo, no transcurso da história, esse padrão de comportamento jamais se observou. A raça humana interpreta a morte como o elemento que se opõe à vida, desde o tempo mais remoto. Nos dias atuais, assim como no passado, a contagem regressiva que se inicia no dia em que nós nascemos apavora todo aquele que ainda não compreenderam o plano salvífico de Deus. Em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que ainda não entenderam
que Cristo tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, né? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. É fato, ninguém viverá pacificado enquanto não resolver em si a fobia da morte, o elemento essencial que deflagra na raça humana todos os outros tipos de medo. Parece haver na raça humana um grito desesperado de perda, que o faz existir sobre o chicote do eu tenho que. Muitas vezes essa angústia aparece na hiperatividade infantil, outras tantas nos perigos aos quais adolescente e jovem se submete no dia a dia, na tentativa de se autoafirmar como o único seres capazes de desafiar o fim. Na idade adulta, essa aflição aparece transvestida de responsabilidade neurótica. Eu preciso me casar, eu preciso ter filho, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso adquirir conforto, eu preciso construir uma reputação e assim por diante. Quando se chega à maturidade, o relógio da vida, em uma toada de agonia crescente, faz muitos repensar os caminhos escolhidos. Nessa fase aparece o que se convencionou chamar de crise de meia-idade, momento em que o indivíduo racionaliza o que eu fiz da minha vida até aqui. Dos objetivos e meta que tracei, qual foram os que eu alcancei? Como só tenho uma vida, que em breve vai se acabar, tenho que completar o que eu não fiz, ou mudar a rota antes que seja tarde demais. Praticamente, querido, tudo o que o homem faz nessa vida advém da consciência que ele tem da realidade da morte. Sua atitude são folhas de figueiras cozida e usada na tentativa de esconder de si e de Deus o seu medo capital, que é o medo da morte, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 7 e o versículo 10. O medo de não ser aceito em um determinado grupo social revela o medo essencial de todo ser humano. Ele não nasceu para ficar sozinho, tá? E sozinho o indivíduo tem menos chance de sobreviver. Diante de tudo isso que nós estamos falando, bem faríamos se, sinceramente, nós pudéssemos responder esta questão. O que emoção, né, os assaltos, os estupros, os homicídios, os cânceres, as guerras e os homens violentos despertam em nós? O que nos assusta? O que de fato nos apavora? Depois de nos conscientizarmos de que o medo da morte rege todos os demais temores, é preciso considerar alguns pontos importantes. Muitos cristãos sinceros, sabendo da necessidade de depositar sua esperança em Deus e da importância de não se deixarem dominar por coisa ou por pessoa, têm sido extremista na defesa do seu ideal. Fé, no entanto, não é sinônimo de imprudência. Não podemos nos recusar à precaução e segurança e aos cuidados com a saúde. Neemias atuava como governador de Jerusalém, Neemias 5,14. Neemias era um homem de fé, que orava incessantemente e confiava na ação divina, Neemias 1,4. Certa feita, né, enquanto os inimigos, né, de Neemias se preparavam para atacar a cidade de Jerusalém, né, Neemias convoca o povo, né, a colocar em guarda contra os seus inimigos de dia e de noite, Neemias 4,9. Nós aprendemos com a atitude de Neemias que devemos pedir a proteção de Deus e, ao mesmo tempo, fazer o que nos compete: trancar as portas, trancar a janela. O apóstolo Paulo, ele pediu ajuda de seu sobrinho e do comandante romano, quando descobriu que mais de 40 judeus tramavam, né, uma conspiração para matá-lo. O comandante romano ordenou
que um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros levasse o apóstolo Paulo em segurança até o governador Félix. Atos 23, do 12 ao 33. Com o apóstolo Paulo, com essa situação, nós aprendemos que devemos expor o nosso medo àqueles que podem nos ajudar a vencê-lo. Querido, em nenhum tempo da história, existiu tantas notícias de desastre, guerra, violência, de toda a ordem. Isso, em parte, se deve a essa comunicação facilitada na pós-modernidade, a rapidez da mídia. Antes do advento da imprensa, a maldade do homem dizimava nações inteiras e nem sequer nós tomávamos conhecimento desses fatos. Nos dias atuais, se percebe com maior intensidade uma exploração do marketing do medo. Os grandes bancos, querido, e as grandes seguradoras, por exemplo, eles vendem proteção. A moda, ela vende aceitação. A indústria farmacêutica, ela vende saúde. As mídias sociais, ela vende inclusão. Quando nos vimos paralisados diante da imposição do medo, lembramos-nos de Davi. Os israelitas sabiam da má fama de Golias e, devido a isso, ficaram perplexos, atônitos, apavorados. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 4 a seguir. Mas o homem segundo o coração de Deus, no entanto, sabia que aquele que o livrara das garras do leão e das garras do urso, também o livraria da mão do gigante filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. O marketing do medo não pode roubar de nós a certeza de quem dirige os nossos passos. O autor da carta aos Hebreus disse que Jesus veio a este mundo para aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Só há um Senhor sobre a vida e a morte, Jesus. E Jesus é a própria vida, João 14, 6. E Jesus venceu a morte, Apocalipse 3, 18. Satanás, entretanto, queridos, opera nesse mundo através da fobia que a interrupção da existência na terra produz no homem. O livro de Jó nos faz saber que o maligno jamais teve poder de decidir quem viverá ou quem morrerá. Jó 1,12. Mas o inimigo usa o medo da morte todos os dias para manter o filho de Adão escravizado. O autor, a carta dos Hebreus, anunciou que Jesus veio para desapossar o diabo desse poder. O Filho de Deus veio para nos livrar da angústia da morte e nos dar a alegria da eternidade. Já dizia Charles Chaplin, a vida é maravilhosa se não tiver medo dela. Soberano e amado Deus, te agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Que esse medo seja extirpado, essas fobias seja destruída na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém.